Bem, então estamos já com a gravação em andamento. Hoje, então, é dia 24 de maio de 2021. Nós estamos com uma reunião do Grupo de Estudos de História e Cultura Iorubá, em que discutiremos os textos de alguns autores nigerianos que discutem diversos aspectos da cultura iorubá. Nós vamos começar, então, com o texto a ser apresentado pelo Adriano e pelo João. Não sei se vocês chegaram a conversar entre si, fiquem à vontade a partir de agora, e aí vocês troquem e tragam os pontos que ele nos coloca. Eu pensei em algo em torno de 20 minutos para cada autor, para a gente ter um tempo depois para uma conversa mais global, né, sobre esses autores, tá? Bom, João, tudo bom? Tudo, não, pode começar. Eu já vim até melhor que tu comece, que eu já falo menos já depois. Tá certo. Ai, adorei esse estratégia, João. Não, por a última vez eu fiquei aqui, eu fui ver depois a reunião, fui quase meia hora falando. Bom, eu achei interessantíssimo o texto, claro, de esse autor, na verdade, eu até não conhecia, né, o autor do texto que eu e João lemos. Basicamente, ele apresenta alguns desenvolvimentos dentro da historiografia, da história da arte iorubá. Ele coloca, claro, ele começa muito falando sobre Ifé, que eu não sei quantas pessoas aqui já estão lidando com Ifé, porque Ifé tem uma situação bastante curiosa no caso da arte, porque ela ficou conhecidíssima pela arte naturalista dela, né? Não se conhecia a arte mais, digamos assim, para usar termos ocidentais, mas mais expressionista africana, nas quais as imagens pareciam ser mais guiadas por uma busca de simbolização do que por uma reprodução das figuras da natureza ou da figura humana, né? E aí essas estátuas de Ifé, a escultura de Ifé, foi descoberta lá por 1910, em 1910, por um estudioso alemão chamado Leo Frobenius. E o que chamou a atenção nelas é que elas eram perfeitamente naturalistas. Elas lembravam, digamos, a estatuária grega, só que, claro, representando pessoas com traços africanos, né? Quer dizer, rostos africanos, né? Eu não sei se todo mundo já viu essas estátuas. Quem não viu é só colocar no Google Imagens Ifé bronze ou Ifé sculpture, escultura Ifé, aparece muito, sabe? Isso aí ficou muito conhecido, essa arte das estátuas de Ifé ficaram muito conhecidos porque surgiu, na época, foi assim, olha só que os africanos também produzem arte naturalista, anatomicamente perfeita. Mas é curioso, porque se tu vai estudar a arte iorubá produzida em outros locais, tu não vê muita influência dessa arte original, dessa arte de Ifé. Tu vê semelhanças com os bronzes do Benin, sabe? Tu vê algumas semelhanças com os bronzes do Benin, mas não propriamente com a escultura iorubá em madeira, que é conhecida hoje, e outras, né, que são um pouco mais expressionistas, digamos, menos voltadas para a reprodução exata do rosto humano. Outra coisa que chama atenção é que essas estátuas de Ifé eram essencialmente, como é que eu digo, era o rosto. Quase todas elas mostram o rosto. Existem poucas que mostram uma parte do corpo, mas em geral é o rosto. E a estátua em madeira, as figuras em madeira iorubá, tendem a mostrar o corpo inteiro da pessoa, a não ser, claro, em máscaras, etc. Então, tu tens esse paradoxo, que ao mesmo tempo que é a arte de Ifé antiga, ficou muito célebre pela perfeição naturalista e anatômica, ela também não se vê muita semelhança
com a arte iorubá que é praticada a partir do momento em que os europeus chegam lá, né? Que é a arte mais praticada hoje em dia. Ele fala também de outros reinos muito importantes, como Oió, e que elementos da arte teriam, da arte, como é que é, de Ifé teria ido para Oió, e ele associa também a história da arte iorubá com a história propriamente do povo iorubá, né? A ideia de que em Ifé haveria duas dinastias, né? Uma de Obatalá e outra de Odudua. A figura de Odudua, ela é mais, ela tem, geralmente é vista como mais palpável, né? Tipo, Obatalá é o grande orixá, é Oxalá, né? E muitos historiadores, pelo menos os historiadores que eu vejo até agora, dizem que de fato ele teria sido um rei anterior a Odudua, mas ainda assim parece que a figura de Obatalá está mais associada com uma divindade, com um princípio espiritual, do que propriamente com um rei, enquanto que o Odudua é muito forte a ideia dele como um líder político que teve uma importância política de construir essa união, digamos, de povos, porque o Odudua teria vindo de fora, né? Chegado lá e fundado a Ilha-Ifé, que deu origem a todos os reinos iorubás, ou pelo menos é tida como origem de todos os reinos iorubás, né? Eu achei interessante que, porque aí fala da história de origem, né? Do mito de origem iorubá, que muitas vezes é associado ao Obatalá e outras vezes ao Odudua, e nas situações em que o Odudua foi o criador, foi a fonte do mundo, o Obatalá teria sido o primeiro, teria sido o criador do mundo, se ele não tivesse se embebedado no meio. Isso aí, inclusive, exatamente, o Akintoye acredita que Obatalá, o rei Obatalá, tinha uma fraqueza pelo álcool, sabe? E que isso aí até influenciou na derrota dele por Odudua, que ele vê esse mito de origem em que Obatalá teria sido chamado por Olodumare para criar o mundo, mas não conseguiu por se embebedar, e que Odudua foi quem criou como uma espécie de conflito entre duas dinastias de reis, e portanto de orixás, né? E que Obatalá teria sido um rei que, apesar de diversas qualidades, tinha um fraco pelo álcool e que acabou ajudando, isso aí acabou ajudando o Dudu a vencê-lo e estabelecer. Só que é interessante estabelecer a sua regra, a sua lei em Odudu, como é que é? Em Ilha-Ifé. Só que é interessante porque as duas divindades são muito cultuadas em Ilha-Ifé e as duas estão associadas, né? E Obatalá é considerado o criador dos seres humanos, né? De certa forma, ele é uma figura associada ao humanismo, e a perfeição das imagens de Ifé muitas vezes está associada com a perfeição da criação de Obatalá como o criador do corpo humano, né? Que ele até tem o epíteto de Alamore, que seria o senhor da boa argila, né? E então ele também fala aí no reino de Owu, que também teve uma grande importância, talvez tenha sido o primeiro, que é visto como o primeiro reino a surgir dos filhos de Odudua, de Ilha-Ifé, e que inclusive teria dominado Oió no começo da história de Oió, que uma das façanhas de Xangô teria sido libertar Oió de Owu e dar ao Oió uma independência que ele não teria. Isso aí eu não vi nesse texto exatamente, vi em outras fontes, assim, no Akintoye, especialmente no Akintoye. E ele também fala de um reino pouco conhecido, que é o de Obá, que, pelo que eu sabe, não tem nada a ver nem com o orixá Obá, né? E nem com Obá de rei. Era um outro reino, era um outro estabelecimento, e desse Obá teria surgido, digamos, um outro orixá,
a quem os moradores de Obá teriam atribuído a criação do mundo. E esse orixá é o Olobá, que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, se tornou uma qualidade de Oxum, e que eu já encontrei num verso de Ifá também, como orixá Olobá, uma outra divindade. E essa divindade teria tomado essa função, essa posição de orixá maior no reino de Obá. Eu não sei o que ocorreu com esse reino de Obá. Eu vi só referências meio passageiras a ele nas obras, mas parece que teria sido um reino muito importante no início, né? Quem sabe o João possa falar um pouco também, até para a gente ir intercalando, João. Não, posso entrar sim. Muito louco como a gente lê a mesma coisa e pega uns troços totalmente diferentes, né? Uhum. Mas o que me pegou no início do texto? Ele começa o texto, que é historiador, né? Ele começa o texto falando que as obras estudadas, muitas delas não foram datadas. Primeira linha, primeiro parágrafo do texto, e ele traz isso depois, eu já me peguei pensando na importância da história oral. Porque quando ele começa a falar que em Leifé as obras, elas tinham certos materiais, ou tinha outros materiais que elas eram feitas, em IC era outro tipo de material, né? E a grande maioria desses materiais, eles não eram estudados enquanto iorubanos, eles eram atribuídos à sua localidade. Então, as esculturas encontradas em Leifé, elas não eram esculturas iorubá, elas eram estudadas enquanto esculturas de Leifé. As esculturas achadas em Oú não eram esculturas iorubá tampouco, eram esculturas de Oú, né? Então, e ele traz isso para mostrar a dificuldade que se tem de se estudar os iorubás, justamente porque os estudos das terras iorubanas, eles eram feitos separadamente, e são poucos os estudos que tem juntando eles enquanto algo comum, né? E pelo fato de tanto em qualquer uma das localidades, não ser datado, acabou que as narrativas sobre as esculturas, sobre as peças, foram se modificando ao longo do tempo. E daí, isso ele traz mais para o final do texto, a importância de se estudar de forma historiográfica as esculturas iorubanas, porque atualmente o que se entende pela oralidade muitas vezes é confundido com o que era na tradição, né? Na sua origem de tradição. Pegando um pouco do que o Adriano falou sobre os povos, assim, ele ressalta a dificuldade dos historiadores nos estudos de fazerem justamente o estudo mais profundo por essa falta de historicidade que se tem. E daí, achei um pouco eurocêntrico da parte dele, porque ele meio que desconsidera, tem até, inclusive, um trecho, uma frase do texto que ele fala que, porque... como é que ele fala? Porque não tem nenhum registro historiográfico sério, apenas registros orais. E daí eu fiquei pensando, mas a história oral não é uma história séria? Essa parte eu achei bem ruim no texto, inclusive. Mas ele meio que denuncia assim, essa falta de datação sobre as peças, e quando ele vai falar sobre a origem delas, ele deixa muito explícito que as peças no campo físico, no campo material, estão diretamente ligadas com a vida espiritual, que é algo muito comum dentro das tradições africanas, né? Essa ligação da circularidade entre o físico e o espírito. E daí é a hora que ele conta, né, o mito de criação, que envolve o Batalá e o Ododuá. E daí ele mostra também as disputas que tem entre os povos iorubás para saber, para dizer para onde é que vai, né, qual é a linha que nós vamos seguir, as disputas internas dentro dos iorubás sobre o significado dessas artes, assim. Outra coisa que me chama a atenção, ele diz ali que essas esculturas, ao contrário do que muita gente pensa, elas não eram únicas e exclusivamente atribuídas aos orixás, né, aos deuses, ou aos reis, às elites. Elas eram de uso comum.
e o que diferenciava elas era o material que elas eram feitas. Né? Então, digamos que uma escultura feita em homenagem ao Duduá, ela vai ser uma escultura de ferro. Uma escultura de madeira, ela vai ser uma escultura já para o povo mais comum, vamos dizer assim, sabe? Não para as divindades, não para os reis e rainhas. E atualmente, a gente entende enquanto esculturas urbanas, no geral, feitas de madeira, né? Sendo que, na tradição, em sua origem, existia diferenciação entre elas. E ele ressalta a importância do entendimento dessas questões mais específicas que acabam sendo deixadas de lado, e a tradição acaba sendo mudada ao longo da história, né? Justamente por essa falta de datação dos documentos, para saber de onde é que vem isso, qual é o ponto que elas têm em comum, sabe? Daí e ele traz assim essa questão da necessidade de estudar mais a fundo para entender esses pontos que ligam esses diferentes povos urbanos, né, que acabam sendo tratados como diferentes. Acho que, no mais, assim, o Adriano trouxe bastante do que eu tinha entendido. Daí eu tinha uma pergunta, Rivair, mais para ti, assim, que me surgiu durante o texto. Ele fala sobre movimentos em massa, mais para o final do texto, né? Ele fala sobre movimentos em massa que ocorreram justamente por causa dessas disputas de narrativa de um povo com o outro. A minha pergunta é, esses movimentos internos que acontecem, eles podem ser considerados diásporas também ou não? Acho que era isso, gente. Obrigado. Adriano, você tem algum outro ponto, algum fechamento que você queira dar? Temos ainda tempo. Tem tanta coisa, assim, eu acho que assim, já falando um pouco sobre o que o João perguntou, assim, eu me lembro que lá, quando eu estive num congresso lá na Nigéria, que eles usavam o termo, assim, diáspora intra-africana, né? Eu não sei se... só que eles estavam falando mais, assim, por exemplo, África do Sul para a Nigéria, eu não sei se um reino Yorubá e outros usaria esse termo, né? Outra coisa interessante é falar sobre a civilização de Nok, né? Seria uma civilização mais antiga e cuja arte teria influenciado muito a de... Só que é interessante porque se tu olha as esculturas de Nok, os olhos em especial lembram muito os das atuais esculturas em madeira e Yorubá, especialmente as Geledés. Então, como se tivesse dado um salto, assim. Eu acho que é isso que eu queria... Mais uma coisa, me chamou a atenção também que quando ele fala do mito de Obatalá e de Oduduá, ele cita o segundo rei, depois de Oduduá, que é Obalafon. Obalufon, desculpa a pronúncia. Ele fala de Obalufon. E me chama a atenção por quê? Porque ele deixa em aberto se o Balufon ele era um indivíduo ou se ele era uma dinastia. Porque depois da morte do Balufon, quem assume o reino de Ifé é outro Balufon. E daí ele questiona, isso nos deixa aberto para entender se os descendentes do Oduduá, eles formaram uma dinastia e não o indivíduo Obalufon, mas sim a dinastia de Obalufon, né, que seriam os descendentes de Oduduá. Agora, imagina se não houvesse problema de datação, né? Justamente por haver problema de datação, as hipóteses e as interpretações... Só um detalhe, a máscara de Obalufon, eu usei essa imagem naquele texto do nosso grupo, aquela imagem que está usada no texto de formação do grupo, que eu enviei para vocês, é uma visão, é uma fotografia dessa máscara do Obalufon, de 1300. Gente, outra coisa que eu não falei no início. Desculpa, Adriano, te interromper. O Matheus me mandou mensagem agora, pediu para eu avisar que a mãe dele está no hospital, por isso que ele não está na reunião. Ele tá lá com a mãe dele no hospital. Lamentamos, por isso que ele não participou. Lamentamos, Matheus. Estou dizendo que está sendo gravado, assim, quando ele vê, fica o registro. Obrigado pelo aviso. Diga, Adriano. Interessante também, porque esse Obalufon, esse Lufan aqui passou a ser usado para falar o Xalá velho, né? O Xalufan,
Eu não sei como é que os nomes viajaram para cá, sabe? Por exemplo, como é que esse Olobá virou uma qualidade de Oxum aqui? Porque eu não vi nenhuma referência a Olobá como uma qualidade de Oxum na história iorubá, sabe? Mas aqui é muito curioso isso. Pois é essa questão, Adriano, que você traz, a ela que eu me referia na reunião passada, quando eu dizia que era importante entendermos o pensamento africano, estudarmos o pensamento africano a partir deles, a partir do que eles trazem, levantam, porque ao fazer isso, nós começamos a nos preocupar conosco, com questões como essa que você colocou. Porque quando nós tratamos de um modo homogêneo, faz parecer que é tudo a mesma coisa, e não é. Então, essas são questões para pensar. Como uma instituição, ou uma tradição, um costume, uma representação migrou ao longo de tanto tempo, por quais processos, o que se alterou e o que se manteve, porque não se pode manter tudo e também não se altera tudo, senão você não identifica. Essas são questões metodológicas importantes. Mas depois eu quero voltar nesse ponto. Obrigado a vocês. Fala, João. É que, inclusive, ele fala, quando ele fala de Obalufon, ele relaciona Obalufon enquanto filho de Ododuá, mas me chama a atenção porque o prefixo Obá, ele acaba te remetendo que ele não é descendente de Ododuá, né? Acaba sendo descendente de Obatalá. Porque quando ele vai falar sobre um outro rei que teve, ele cita o prefixo Obá e relaciona diretamente esse rei com um descendente de Obatalá, mas quando ele fala de Obalofon, ele não faz essa ligação com o prefixo. É bom lembrar só que Obá quer dizer rei, né? É a palavra genérica para rei entre os iorubás, assim. Eu até prefiro, Adriano, em vez de rei, eu prefiro monarca. Monarca, exato. Monarca, com a ideia de um governante, né, que tem poderes, que tem que tem certas características, para não fixar a associação direta, né, com a figura do Rex latino. Sim, e é importante, os diferentes monarcas iorubás têm diferentes nomes, né, assim, genérico. Por exemplo, o monarca de Oió é Alafim, o monarca de Ifé é o monarca de Oxogbo é a Udialê, mas pelo que eu vi até agora, Obá é usado para todos, sabe? O Alafim é um Obá, a Udialê é um Obá, então Obá é um termo bem genérico. Ele é um termo mais aplicado mesmo. Bem, vamos... as questões não vão faltar, isso que é interessante no grupo, a ideia é essa. Inclusive, ao longo das discussões, das apresentações, a identificação de questões recorrentes ou questões que pareçam relevantes, que possam dar motivo para continuar a discussão, tem que ser incentivado no sentido de que se busque, através da pesquisa, desenvolver mais tais questões. Então, hoje começou a aparecer alguma coisa. Sobre o Balufon, tem uma obra da Suzanne Preston Greer, depois eu vou ver se eu não tenho ela completa, mas eu tenho uma parte dela, em que ela examina de maneira bastante aprofundada essa máscara de Obalufon e todo o contexto e essa problemática que faz, inerente, né, à historicidade desse personagem, que eu não li ainda, então eu vou passar para vocês, também vou procurar ler, porque às vezes algumas respostas já começam a aparecer por aí. Mas tem muitas questões interessantes. Essa do reino Obá, ou da formação Obá, que não é a mesma coisa do orixá, que não é a mesma coisa da orixá, né, que não é a mesma coisa do título monarca, também é muito interessante. Mas isso que eu perguntar. Vamos passar para o texto do Olupona, Jacó Olupona. Eu vou na estratégia do João mais. Pô, ela já estava aí com o microfone aberto, podia seguir. Tá, então, vou iniciar então. Vou ser bem breve, na verdade. Eu fiz uma observação aqui, que nem o João, eu até mexi a cabeça ali quando o João trouxe ali essa questão da datação ali e tudo mais, e eu percebi que o autor, eu fiquei é claro que na hora que eu li ali, eu até queria ter lido mais vezes do que eu li, porque é isso, né, quando tá em outra língua, a gente tem que ver, rever, e também para observar bem, né, o que o autor tá
querendo trazer ali, né? E uma das coisas que eu percebi, né, além dele trazer diversos nomes importantes que foram contribuindo, né, para essa cultura, né, para que essa cultura não morresse, né, digamos assim, ao mesmo tempo ele também relata algumas questões que faltaram ser trabalhadas, estudadas e outras referências, né, ele traz essa crítica também em algumas partes ali do texto, isso eu percebi, embora ele vem trazendo, assim, ele vai citando alguns autores, algumas obras ali, mas ele também faz algumas críticas em relação a isso, o que falta ser trabalhado nessas obras, o que faltou ser trabalhado mais ainda, e além das datações, né, que o João trouxe aí, nesse outro texto, ele traz essas questões, né? Uma das coisas também que me chamou a atenção nesse texto, né? Ele fala ali sobre os autores indígenas, né? E aí tá, não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente aqui, mas tais como Olumidé e o Idu, estou falando pelo segundo nome ali, que escreveram um conjunto de obras acadêmicas, né, sobre a religião iorubá, e foram acusados de apresentar uma versão mais cristocêntrica, assim, né, com uma visão exagerada, assim, mas isso ocorre também devido a essa catequização que o autor também traz ao longo do texto, foi isso que eu percebi ali, conforme ele vai trazendo isso, né. Inclusive, através das próprias canções relacionadas às crenças cristãs, divindades como o Exu, foram retratadas como o diabo, e aí a gente começa a fazer essas relações, tanto da cultura aí, nigeriana e tudo mais, e iorubá, com essa questão aqui do Brasil também, que a gente vê isso muito forte, referente a isso, né. Deixa eu ver o que mais também que eu percebi aqui. Ah, tá. Também após isso também houve por parte, né, dos sacerdotes ali cristãos, indígenas, escritas onde os mesmos estudaram a adivinhação do sistema de Ifá e começaram a escrever sobre essa teologia e poesia numa visão evangélica, surgindo livros referente a isso e tudo mais. Então daí a gente traz várias questões, né, vários pontinhos ali que a gente começa também a fazer essas comparações com o que a gente vivencia aqui, né, no Brasil. Então, foram algumas observações que eu fiz. Como eram mais 2 colegas, eu fiquei com medo de ultrapassar aqui as minhas observações, mas eu também fiquei feliz, assim, né, por estar tendo acesso a essas leituras, que eu também não tinha acesso a esse autor. Fico feliz também por poder estar conseguindo tá lendo mais ainda em outra língua e tá podendo estar interpretando. Se eu tiver feito alguma pontuação errada, aí vocês podem estar me corrigindo, mas foi algumas observações que eu fiz, assim, para além disso. Perfeito. Obrigado, Jéssica. Obrigado. De nada. Obrigada. Eu achei, assim, primeiro dizer, né, também, como Jéssica, da minha felicidade, assim, de poder ter acesso a esses textos. Eu acho que esse texto em particular do Jacob Olopoa, né, Jacob Olopoa, ele traz muitas referências. Então, de fato um artigo, assim, de revisão, né, sobre diversos aspectos da religião iorubá, ou seja, a religião vista numa perspectiva histórica, né? Então o artigo ele está todo dividido assim em várias categorias. Então ele traz toda uma questão da história, da relação da religião com a sociologia, com a antropologia, a questão da religião também fora, em outros contextos, né? Nas Américas. Na verdade ele termina o artigo assim, que também foi uma perspectiva muito interessante que eu encontrei, né? Ele traz, assim, são muitas referências. E aí, como a Jéssica falou, ele vai dialogando, ele vai trazendo pessoas, né, que escrevem sobre a religião, algumas pessoas que são indígenas, entre aspas, né, ou seja, são as pessoas daquele lugar, daquela terra, mas que tem uma formação católica, que tem uma formação já colonizadora, né, e que vai olhar para todo esse conhecimento, para tudo que está ali, e vai interpretar de um outro jeito, né, fazendo essas associações. Então, isso é muito frequente, né. Um aspecto, assim, nesse sentido, que me fez pensar muito, né, quando ele traz o exemplo de Exu, né, eu fiquei, inclusive, pensando, porque mesmo aqui no Brasil,
a perspectiva do Exu, ela é variada, né? A gente tem uma perspectiva de Exu, o Exu Orixá, o Exu Catiço. Então, eu fiquei dando voltas, eu parei nessa hora e fiquei dando voltas nessa frase, porque para mim ficou muito, assim, na minha cabeça ficou muito parecendo que a nossa perspectiva de Exu Catiço já é uma leitura, de fato, desse processo de colonização da igreja. É como se a gente realmente tivesse recriado essa perspectiva. É como se a gente tivesse assimilado na diáspora essa perspectiva de um Exu, desse Exu, né? Do Exu que trabalha com a coisa do bem, do mal, numa perspectiva de culpa, numa perspectiva do bem e do mal. Posso estar errado, mas eu fiquei dando voltas sobre isso, né? Que é algo diferente do Exu Orixá dentro do panteão, né, dos orixás que são trabalhados aqui. Então, eu fiquei um pouco pensando nisso, né, a partir dessa leitura. E outra coisa também que eu achei interessante no texto que o Adriano e o João trouxeram, que também ele apresenta, por exemplo, essa coisa de que alguns orixás deixam de ser cultuados em África, né? Então ele fala do Chaponã, que é um orixá muito associado com a questão da varíola. Então ele deixa de ser cultuado em África por conta da intervenção da Organização Mundial de Saúde, né? Já que era um orixá associado à varíola, então a Organização Mundial de Saúde intervém e esse culto acaba se perdendo. E aí eu lembrei, quando eu li essa parte, de que a gente também tem, aos poucos, né, na diáspora, tem se resgatado o culto a Okô, se eu não me engano. Acho que o Adriano pode... Okô, né? Que é um orixá... Orixá Okô, sim. Eu não sabia que você estava resgatando. No Recôncavo estão se iniciando para esse orixá, né? Que é um orixá associado à agricultura, à fartura. E que ele foi proibido na diáspora por conta da questão de que os escravizados não tinham interesse que as plantações, né, que a agricultura crescessem, florescessem, né, prosperassem, já que eles estavam num estado de escravidão, né? Então, eu achei interessante também essa parte, me lembrou muito isso, né? O que mais? Também fiquei assim muito feliz, vários nomes que ele cita em relação à cultura do Brasil, eu reconheci ali vários dos nomes que ele trouxe, né? PRVG, a dos Santos, né? Que são famosos, o Mestre Didi, ele vai trazendo vários nomes que me são familiares no Brasil, muitos nomes de Cuba que eu não conhecia, mas também que eu achei muito interessante os links que a gente pode fazer com Cuba. Eu achei que até mesmo ele chama de Nagô, né? E eu sei que na Bahia a gente chama, por exemplo, muitos terreiros do Recôncavo, eles são chamados de Nagô, de terreiros Nagô, de tradição Nagô, como um sinônimo para Yorubá, imagino, né? Aí também tem toda uma confusão de nomes que esse grupo também vai me ajudar a entender um pouco isso, né? Então eu achei isso legal. No nosso próximo encontro, Alan, vai ter um texto sobre os Nagô. Então, ele traz um pouco essa perspectiva, né, de que Cuba também a questão do jogo de Fá, né, e Fá como sistema central dentro da Eurobilândia, né, acho que é em Trindade, né, se eu não me engano, acho que é em Trindade, se eu me lembro bem, que não aparece, ele não entra, ele não contribui, ele não se estabelece, né, também precisaria investigar um pouco mais para entender isso, que eu fiquei pensando sobre isso, né. O que mais? Tem um aspecto importante que eu notei ali no texto que eu queria trazer, mas aqui fazendo as coisas eu acabei esquecendo, mas tem era a primeira coisa que eu queria dizer. Quando eu li o texto inteiro, né, assim, passando por cada uma das referências que ele vai dando para a gente, né, porque ele vai trazendo muitos nomes, da sociologia, da antropologia, da história, das artes, né, a arte tem uma coisa muito, eu percebi assim, não dá para estudar a cultura urubá sem olhar para a arte, e a arte traz muita coisa, né, tem muitos elementos da cosmologia nas artes, então ele fala muito de Ori, né, e aí Ori, nossa, parecia que eu estava lendo o livro do Márcio de Jagum, né, que traz várias questões assim do Ori, né, de como a arte traz tudo isso para nós. Então, para mim, assim, o que ficou assim de levar para casa, né, take away home, levar para casa assim, a lição de casa é que ele coloca a religião como algo central na cultura urubá, ou seja, não dá para a gente estudar a cultura urubá. Isso eu gostei de assim, né, porque eu tenho tido muitas discussões
no Brasil, eu vejo muito isso, assim, do que é o candomblé, do que é essa tradição iorubá. Ela é uma religião, ela é uma filosofia, ela é... Eu tenho escutado muito isso, né? Mas do texto dele, assim, ficou muito forte para mim a sensação de que ele, o tempo inteiro, ele resgata e demarca o papel que a religião tem na cultura iorubá, num diálogo com todos os outros elementos, né? Todos os outros elementos existem, mas a religião parece que ela ocupa, de fato, um lugar central, mas num lugar central de mais profundo, né? Tem aspectos filosóficos, sociológicos, epistemológicos, numa relação mesmo da sociedade, né? E como a gente tem muito ainda o que expandir, o que entender dessas relações, né? Sobretudo quando a gente olha para os outros países, porque não é só o Brasil, Cuba, Haiti também, gostei, o Haiti, ele também fala do Haiti, eu percebi muitas conexões do Brasil com Haiti e Cuba, das coisas que ele traz ali, né? Ele cita, inclusive, uma antropóloga, que eu até cheguei a procurar o livro dessa antropóloga, que eu achei muito interessante, que eu também não conhecia, que é um livro assim sobre as matas, né? São muitas páginas e traz toda uma conotação das matas. Eu anotei muitas referências nesse texto, porque praticamente cada parágrafo traz referências, muita referência, mas eu achei que são referências assim que a gente realmente precisa olhar com calma, né? Ele traz a figura do Frobenius como alguém muito importante para a gente entender esse processo, né? Embora ele faz críticas o tempo inteiro, ele é muito crítico, eu gostei desse texto também, né? Desse autor, eu também não conhecia, muito assim, porque ele é muito crítico, ele tem sempre um olhar assim superior. Agora, uma coisa que eu percebi no texto é que as referências dele ao Brasil também são muito centradas no universo de Salvador, assim, né, da Bahia, e também muito a partir do olhar de PRVG, dessas pessoas. Eu acho que também aqui para nós, até como futuro, né, de perspectiva, eu acho que o Recôncavo ele tem ficado muito à parte dessas discussões, nos textos que eu tenho lido, né, não só no nosso grupo, mas eu digo assim, fora, sobretudo, né, o Recôncavo é como se fosse se ele fala que tem que descobrir Cuba, que a gente tem que descobrir Cuba, a gente tem que descobrir o Haiti, tem que descobrir os outros países todos, conectar a religião, né, a questão da cultura iorubá em tudo isso, o Recôncavo em si, eu acho que também tem muita coisa assim para a gente poder entender. Eu acho que tem um buraco aí também, que ainda não foi desvelado. Então, eu acho que, em linhas gerais, foram essas questões, assim, né? Tem outras questões pontuais, mas eu acho que os aspectos mais, assim, que mais me deixaram pensando, né, foram esses, assim, e também a questão mesmo das artes. Né? Acho que a gente precisa... falando nas artes, tem um autor, que ele citou ali, que eu fui buscar, que é o Babatunde Lawal. Acho que é assim? Essa letra? É? Sim. É outro autor que nós vamos ler também. Eu achei fantástico esse autor, Babatunde Lawal. Eu achei ele fantástico. Assim. Ele citou ali, né? Eu fui anotando alguns, né? Muito enviesado com o título e com o que ele dizia no texto, né? Uhum. Eu gostei muito, assim, eu estou muito feliz mesmo de ter lido esse texto. Acho que chegou num bom momento, assim, como referência mesmo, né? Legal. O João pediu a palavra? Enquanto o Alan falava, ele falou duas coisas lá no início da fala dele sobre esse contato entre os povos iorubanos e os colonizadores, né? E essa questão do que é o candomblé aqui no Brasil, o que são as práticas em África. Já tinha pensado sobre isso e pensei mais ainda depois da fala do mestre Sique no final da reunião passada, e também ligando bastante com o texto do Jean Marquellat, que é essa confusão que os estudiosos fora de África, né, os ditos africanistas, quando vão estudar, fazem sobre o que é religião e o que é tradição. Né, que aqui, candomblé, batuque, umbanda, são religiões de matriz africana. Só que em África, as práticas que aqui são consideradas práticas religiosas, são consideradas tradição. Estava conversando com a Tuila esses dias e ela me convidou, me falou sobre a viagem dela para a Nigéria, né, sobre como foi um baque, assim, de ver que na prática real, né, que existem duas religiões que dominam o continente africano, a religião muçulmana e o cristianismo, sobretudo a religião evangélica, e
as pessoas que seguem as religiões cristãs e as religiões muçulmanas, elas também praticam práticas que aqui no Brasil a gente considera religiosas, que em África são consideradas tradição. Né? Eu acho que é importante trazer esse ponto em todas as reuniões que a gente pensar que, tipo assim, tem coisas que a gente pode estudar as religiões de matriz africana do Brasil, entender elas enquanto religião ou religiosidade, que é o que são, mas entender que em África é outra coisa. Né? São práticas de tradição, sobretudo que a gente está estudando aqui, práticas de tradição iorubá, né? Acho que era isso assim, que o Alan falou, eu me lembrei na hora do que o mestre Sica falou na última aula, e também na minha conversa com a Tuila sobre esse ponto, a diferença entre o que é tradição e o que é religião, né? Que aqui no Brasil é uma coisa, em África as práticas religiosas, que aqui no Brasil são religiosas, são outras, têm outro significado. Ótimo, João, obrigado. Pessoal, assim, ó, antes de abrir para conversarmos de maneira mais geral, eu vou falar brevemente do texto do Marcelo Rosa, chamado Sociologias Indígenas, em que ele trata da evolução da proposta de uma sociologia feita pelo Akinwolwo. Desculpa, eu não tinha percebido. Jéssica pediu a palavra. Por favor. Isso. Eu só ia complementar o que o Alan falou, daquela parte dele trazer umas referências do Brasil. Eu tenho uma parte que ele fala sobre Xangô, e aí eu até meio que na parte deu para dar uma confundida com o culto do Xangô de Pernambuco ali. Mas aí eu olhei e disse, não, mas não deve ser. Aí eu li de novo, eu disse, não é. Aí, justamente por essas referências que ele traz muito ali do Brasil também. Então, só uma contribuição mesmo em relação a isso. Legal, mais uma vez, Jéssica, desculpa, eu não tinha visto a mãozinha. Não, tranquilo. Eu não tinha visto a mãozinha. A do João eu vi na hora que ele pediu e a sua eu não prestei atenção. É que eu pedi depois do João, por isso. Tá bom. Então, obrigado. Então, o que eu queria dizer para vocês era isso. O texto do Marcelo Rosa, ele dialoga bem com as questões que foram trazidas aqui por vocês, dos textos que vocês apresentaram. Porque nesse trabalho, que é diferente dos demais que foram apresentados aqui. Aqui nós apresentamos autores nigerianos discutindo questões da cultura iorubá. O Marcelo Rosa é um sociólogo brasileiro que estuda a contribuição de um sociólogo nigeriano, Akinwolwo, que vem desenvolvendo desde os anos 60 um diálogo muito tenso com a sociologia ao propor gradualmente a intervenção do que ele chama de uma sociologia indígena e urbana, a partir do valor que possa ter para a interpretação dos fenômenos a poesia oral do Ifá. Era que o texto do Marcelo Rosa ele vai mostrar, enfim, a maneira pela qual o Akinwolwo coloca, nos anos 70, o problema da sociologia indígena, o quanto a sociologia, entre aspas, convencional, ou rechaçou, ou minimizou a potência dessa contribuição, e essa sociologia convencional, não só de autores europeus e americanos, mas também de autores nigerianos, que reproduziam uma visão convencional de sociologia, como acontece no texto do Adekpebá, que o João Otávio notou, a reprodução de uma perspectiva eurocêntrica, e a hierarquização do escrito e do oral, né? Então, isso é possível acontecer entre autores africanos. Aquilo que no debate da semana passada, o Jean-Marc Elá colocava sobre a necessidade de descolonizar o conhecimento, descolonizar é você colocar em questão categorias, conceitos e categorias herdadas do colonialismo, na África ou fora dela. Então, esse é o ponto. Então, no momento em que, sobretudo nos anos 90, o Akinwolwo fundamenta melhor a sua proposta, ele produz o que o Marcelo Rosa chama de um desconcerto. E esse desconcerto está em que a grande dificuldade da sociologia convencional de lidar com a proposta da sociologia indígena é porque a sociologia, como ciência social, e a ciência de maneira geral, ela assenta na ideia da regularidade
ela assenta na ideia da lei, né, em que os fenômenos... Bom, nós temos aqui um cientista das ciências duras, né? Então, a ideia da ciência assenta nessa noção, né, de continuidade, de reprodução, e quando aqui o Owo traz a poesia oral como matéria de se pensar conhecimento, essa poesia oral está baseada na ideia da mudança constante, da instabilidade, como diz o Marcelo Rosa. Essa instabilidade que levou ao rechaço dessa proposta é vista pelo Marcelo Rosa como um desafio para a sociologia. E a grande questão está aí, é de você trazer essa poesia oral, trazer os oriquis, trazer os itãs, não apenas como exemplo de informação vinda da oralidade, mas como uma prática e uma forma de conhecimento pelo que eles efetivamente são. E nesse sentido não se trata apenas de problematizar a ciência ou de problematizar a razão, mas se trata de pensar o conhecimento a partir dessas referências que fazem sentido em outros grupos que não o grupo aqui, aparentemente, os sociólogos representariam. Então, esse é o problema, né, que o texto do Marcelo Rosa traz. Eu não sei quem mais leu, mas é um texto muito interessante, e o conceito de Assuadá, que é o conceito que foi desenvolvido aí pelo Akin Owo, eu achei tão interessante que eu montei uma subpasta dentro desse encontro nosso, que está lá agora, eu coloquei ontem, um texto do próprio Akin Owo e mais 2 trazendo essa reflexão de um tipo de conhecimento a partir dessas referências da tradição iorubá, que vai muito na linha do que o João e do que o Adriano tinham falado anteriormente. Justamente para você poder começar a perceber como que elementos que ficaram soterrados durante muito tempo, inclusive na própria Nigéria, e aí entrando nessa questão de religião e tradição, no papel do cristianismo e do islamismo, como trouxe a Jéssica na discussão do texto do Olupona, que mantiveram durante muito tempo na Nigéria ausente as tradições iorubás como elementos estruturantes, digamos assim, de uma forma de ser iorubana dentro da Nigéria, né, que é bem maior do que a área iorubá apenas, né? Então, esse debate, eu acho ele também muito interessante para o que nós estamos fazendo aqui hoje, e ele, de alguma maneira, continua o que nós começamos na semana passada, mas agora ele se dirige especificamente para onde nos interessa, a partir dessa leitura que nos interessa bastante. Eu queria ouvir o que o Adriano tem a dizer. Bom, primeiro, assim, inclusive, quando o João falou dessas questões de uma diminuição, digamos, da oralidade, me lembrou de algo que me veio quando eu estava lendo o texto, que para a própria... Quando tu está tentando datar uma obra de arte, tu tá, claro, colocando ela dentro de uma temporalidade que não existe para a tradição iorubá, né? Não existe essa coisa assim desse acúmulo de anos, sabe? Tem o ano 1, 2, 3, 4, 5... Então foram 4.000 anos. Eu me lembro que uma vez, num curso que eu dei sobre mitologia iorubá, teve um aluno que falou assim, até agora ele tá, um escritor, o Tônio Caetano, ele lançou um livro agora, que ele falou, olha, que ele falou da questão de a tradição iorubá ser mais antiga que o cristianismo, e eu disse assim, olha, na verdade, se tu for pensar em termos iorubás, essa datação não faz tanto sentido, ou pelo menos é tão importante. Se tu for pensar assim, do ponto de vista mais iorubá, a questão seria, em que Odu surgiu o cristianismo? Tá? Porque tu tá falando de Odus, de ciclos em que as coisas são postas no mundo, né? Assim, então... Enquanto esse Assuadá, existe um poema um poema de Ifá, chamado Ayajó Assuadá. Se vocês quiserem, eu posso depois compartilhar ele em inglês, ou em português, ou em iorubá. Português é uma tradução minha, a partir do inglês, com alguma ajuda do iorubá, que é um belíssimo poema, que mostra assim, o mundo se organizando em grupos de coisas, desde assim, de grupos de pessoas até grupos de cabelo na cabeça, sabe?
É belíssimo o poema, mas era mais isso. Muito legal, obrigado, Adriano. Alan tinha pedido também? Isso que também no nosso texto ele traz isso fortemente, né? A questão ele traz a questão dos oriquis, dos itãs, e ele vai trazendo, na verdade, os ofós, também achei interessante ali, porque são coisas que a gente não fala muito, assim, e é bem secreto mesmo, né? Ele tematiza também essa questão no texto do povo, né? Da oralidade, de como esses textos são profundos, né? E trazem tantos mistérios, tantos segredos. Traz também a questão das tradições, né? Das irmandades secretas, e também quando eu li eu percebi que alguns desses elementos que ele traz ali no texto dele também tem na Bahia, em Taparica, o culto das máscaras, né, dos egunguns. Eu achei assim muito interessante essa parte aí, né? E uma outra coisa que eu esqueci de falar também é que também me chamou muita atenção e que depois a gente pode ampliar, discutir, é quando ele faz a partir dessas, né, dessas oralidades, desses textos, da tradução desses textos, né, quando tem um autor lá que tenta interpretar toda a cultura iorubá, faz uma relação da cosmologia iorubá com o Egito. Isso, quando eu li, eu mesmo tomei um susto, porque eu nunca imaginei, assim, eu não conseguia ver... É o Samuel Johnson, né? O Samuel Johnson, eu não conseguia ver qualquer relação, assim, mesmo, próxima que fosse, né, mas eu achei essa parte interessante, né? Mas tem outras questões, assim, que eu queria lançar também para o grupo, assim, né, que eu tenho começado a me questionar a partir de tudo que a gente está lendo e discutindo, né? Por exemplo, Ododua. A gente está falando da religião, da tradição, né? Na diáspora, não se fala de Ododua. Eu não sei se a Adriana tem alguma informação sobre isso, mas para mim nunca chegou Ododua, mesmo a ideia de Olodumare, né? Também é algo que é uma coisa meio nebulosa, assim, né? Eu acho que são elementos importantes que a gente podia pensar também. Pois então, me permita só me antecipar nisso, dizendo o seguinte. Exato. É que aí que está. Quando nós lemos a cultura iorubá ou a história iorubá a partir do Brasil, na verdade, nós estamos lendo processos que aconteceram, que fazem parte da cultura iorubana, com certeza, na diáspora. A questão do Oduduá, ela é muito importante. Repare que no texto do Adek Pebá, que vocês leram sobre arte, ele fala dessa questão na disputa entre Ifê e Oió. Se é o Oduduá, se é o ancestral mítico de Oió. Xangô? Não, Oranian. Se é Oranian. O lugar que ocupa, o lugar dessas figuras, ela tem uma importância central na cultura iorubá nigeriana. Por isso que é importante a gente estabelecer uma distinção entre cultura iorubá nigeriana e a cultura iorubá em diáspora, não só em diáspora para o Brasil, mas também para Cuba, para o Haiti, como foi apontado pelo Alan. Os Lucumi de Cuba, né? Eu reservei um texto sobre os Lucumis de Cuba nas demais leituras do próximo encontro. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho mais. Só para aproveitar, que tu comentou sobre esses nomes assim que a gente não conhece no Brasil. Não aumenta, tá? Na vida real as coisas são mais difíceis. Fala, é que eu lembrei de outra coisa. Teve uma aula da cadeira de História da África que a gente comentou sobre a importância do rap para o entendimento da história africana no Brasil. O Emicida, em 2015, eu acho que ele lançou sobre crianças e quadrilhas, não sei o quê. E ele escreveu um álbum logo após uma viagem que ele fez pelo continente africano. E é o álbum que ele mais traz a história da África, que acho que é o quarto ou terceiro álbum do Emicida. E os nomes que, quando eu ia lendo, no decorrer que eu estava lendo o texto esse de agora, muita coisa eu já tinha ouvido falar, por causa que o Emicida fala sobre esses nomes. Alafim, inclusive, essa referência a rei, tem uma música que é Mandume,
que tem um verso inteiro, assim, que são vários autores, né? Tem um cara que ele fala um verso inteiro sobre Alafim. E é muito louco, assim, como a gente aqui no Brasil não tem culto, mas existe o conhecimento, né, sobre as culturas, e que acaba sendo reproduzido, ainda que às vezes um pouco sem reconhecimento acadêmico, assim, mas por dentro das comunidades negras, por dentro da cultura negra no Brasil, ainda que não se diga o nome, né, especificamente, a gente vê essas correlações, assim, principalmente dentro das músicas. E daí, agora eu lembrei que tu comentasse, né, da falta de culto, mas eu também lembrei que eu já tinha um conhecimento, ainda assim, ó, muito raso, né, muito pela música, assim, mas eu já conhecia, já tinha ouvido falar do nome, sabe? O que para mim é muito novo o estudo sobre a história da África. Para mim acho que vocês ainda, né, pelo que falam, estão mais avançados. Então eu ainda chego meio tentando entender muito o que eu estou lendo dos textos, prestando bastante atenção no que vocês falam, mas especificamente essa questão, assim, eu já tinha um conhecimento mais por cima. E eu acho massa isso. E eu agradeço também o grupo, inclusive, aproveitando essa parte, porque para mim está sendo muito produtivo, assim. Estou conhecendo muito pelas falas de vocês e pelos textos. Quero, primeiro... Sim, exatamente. Esse ponto sobre o papel de Odudua para a cultura iorubá nigeriana e a relação com o Batalá, ela está aberta a muitas interpretações. No livro A História dos Iorubás, foi mencionado aqui, você mencionou, Adriano, 2 vezes o autor, me esqueço agora, que foi a capa do nosso... Do Akintoye, exato, Akintoye. Ele, inclusive, na parte em que ele estuda Ifé, ele toma essas 2 personagens como representativas das culturas que vão estar se encontrando e se desencontrando, inclusive pelo conflito que ele vai colocar entre um grupo representativo de Odudua e um grupo representativo de Obatalá. Mas é Obatalá que está colocado aí, né? O Andrew Apter, que é um outro autor que nós vamos... Ele tem um artigo chamado Mito e Ritual, em que ele mostra como, tanto no mito quanto no ritual, a disputa por Odudua é central. Inclusive, aquela estátua de Odudua que está colocada em Leifê tem alguma semelhança com a representação de Obatalá aqui. Então, tem muitos elementos aí para nós pensarmos, mas o interessante é a gente insistir na ideia da distinção. Eu acho que é importante para a gente entender as continuidades e as, não invenções, mas as formas, né, pelas quais a cultura vai se constituindo. A pergunta que o João tinha deixado sobre os movimentos de massa por disputa narrativa, eu não vejo associada à diáspora. Também penso como o Adriano. Inclusive, a própria palavra diáspora dentro do continente africano, ela é usada. Eu já vi o uso, mas eu acho que está sujeito à crítica. Porque a ideia de diáspora, ela é forte demais, é uma ideia forte, que ela não pode ser enfraquecida por um uso recorrente em situações que não sejam de grandes catástrofes, como aconteceu com o tráfico, ou como aconteceu com a diáspora judaica, efetivamente, de separação, enfim, separação por um longo tempo. Então, é um termo que acabou caindo num uso muito frequente, se enfraqueceu. Então, eu não vejo... O que me parece que pode estar relacionado ali sejam os movimentos decorrentes dos efeitos do tráfico dentro dessa área iorubana. Isso sim acontece, mas aí eu não vejo exatamente como diáspora, eu vejo como modificações estruturais, né, associados com os processos de escravização externas e internas também no continente, que vai acontecer e muito nessa área iorubana no século XVIII e XIX. Né? Agora, outro dado que eu queria trazer do texto do Olupona é o que já nós discutimos na reunião anterior, é que o papel do cristianismo e do Islã, e o quanto que esse papel instituinte do islamismo e do Islã, que teve o apoio dos estados, seja colonialistas na África, no caso aí a Inglaterra, na Nigéria, ou da França, nas áreas da África ocidental francesa, ou, enfim,
no caso do Egito ou Sudão, em relação ao islamismo, elas levaram a que se desconsiderasse durante muito tempo práticas seculares, embora a noção de tempo, a noção de ritmo seja diferente para essas culturas, como o Adriano apontou, mas tem um tempo, né, efetivamente, que aconteceu. E essas religiões ancestrais, outras religiões tradicionais, ficaram soterradas. No caso da tradição iorubá, e é isso que eu achei interessante que o texto do Olupona aponta, a própria tentativa de autores como Olumide de fazer essa associação, uma leitura que associando ideias do cristianismo, ideias que levam para uma certa noção de homogeneidade, de hierarquia, da existência de um Deus, e estabelecer essas correlações, isto não só é problemático para se ocultar as práticas, tradições que nós efetivamente estamos procurando, como também elas não reconhecem nessas práticas, nesses sistemas culturais, a diferença deles. Daí aquela ideia da instabilidade que o Akinwuwo traz no conceito de sociologias indígenas, a partir da Assuada, é muito interessante, porque ali o que vai estar sendo colocado é a instabilidade e a mudança, e não a permanência, que a razão ocidental, que é uma razão cristã, primeiramente, se tornou um instrumento, na verdade, um instrumento que confere sentidos, que confere uma visão aparentemente uniforme, onde essa uniformidade ou não existe ou ela não é valorizada. Então, isso acho que é um ponto muito interessante. E o quanto, por exemplo, por que certas associações foram possíveis? Onde eles procuraram encontrar certas doutrinas organizadas, aparentemente. No caso, a questão da teologia do Ifá, por exemplo. Mas, se você for ler a partir de dentro, é muito diferente da ordem que o pensamento cristão procurou dar. Mas esse pensamento, efetivamente, aconteceu na Nigéria, aconteceu na África, e é preponderante, inclusive, hoje. Parte das tradições religiosas e urbanas foram recuperadas no contato com a diáspora. Por isso que o Olupona reconhece o lugar da diáspora, porque foram recuperadas a partir daí. Elas sobreviveram aqui, né? Elas sobreviveram aqui, às vezes, mais fortemente do que na Nigéria, e puderam estabelecer um diálogo efetivo. Então, acho que isso é um ponto interessante que hoje está difícil. Difícil. Minha filha resolveu brigar comigo. Mas eu acho que, em síntese, era o que eu queria trazer, né, desse debate, que eu achei também muito interessante. Acho que são várias questões, assim, que o Ivaí traz, e que eu também fico aqui pensando, né, porque também tem essa discussão, né, de quando tudo isso chega na diáspora, para poder, inclusive, dialogar com a Igreja Católica, né, no sentido, assim, de que algumas dessas tradições que chegam na Bahia, sei lá, quando a gente compara, por exemplo, os Nagô e Yorubá com os Bantus, os Jejes, né? A gente vê aí também, no caso dos Yorubá, são politeístas, dentro dessa estrutura monopoliteísta de se pensar o mundo, né? Não pensando em Olodumare, mas pensando nos orixás, é algo politeísta. Então, há toda aquela questão do sincretismo, né? Mas uma coisa assim que fica na minha cabeça ainda, que eu vou insistir para vocês me ajudarem a pensar, é essa questão de Ododua ou Batalá, né? Porque lá mesmo na Nigéria tem essas duas, tem na verdade várias narrativas, né? Inclusive algumas que colocam Ododua como homem, mulher, aí as relações de parentesco, tem várias questões ali. Mas lá tem Obatalá e tem Ododua, né? Mas aqui na diáspora, a sensação que eu tenho é que só chega uma narrativa. E aí, quando o Ivaí estava começando a falar sobre a questão de quando o Islã chega, né? Porque primeiro chega o Islã, né? Se eu entendi bem, chega o Islã, tem toda aquela confusão, aí acontece todo, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Por que será que não chegou nada de Ododua para nós, assim? Porque não chegou. E aí, João, eu entendi o que você quis dizer, né? Mas não foi nesse sentido que eu disse, assim, no sentido da gente pensar
no culto mesmo, né? Na tradição, no culto dos orixás, dos deuses, né? Porque mesmo o Emicida ou outros também já é uma releitura, já é uma retomada desse conhecimento, né? Mas se você chegar no Recôncavo da Bahia e falar para a mãe de santo mais antiga assim, que tem lá, que é guardiã de toda essa tradição, e perguntar para ela sobre Ododua, ela não vai te responder. Ela vai olhar para você e dizer, Ododua quem? Mas o Batalá é presente. Então, por isso que eu fiquei pensando isso, né? O que aconteceu no meio do caminho, que uma narrativa ficou e a outra não, né? Eu tenho uma hipótese, mas é uma hipótese fraca, que a gente pode testar. Primeiro, dizer que o Adriano mencionou, a partir do texto, o nome de um reino e orixá que não é conhecido aqui. Na verdade, tem pontos que não vieram, tem seleções e tem recriações que foram feitas aqui, né? Mas a minha hipótese, nesse caso, eu vou, com o tempo, talvez, testá-la, é o seguinte, é que a tradição Nagô do Daomé, que foi a mais forte na Bahia. Aliás, Alan, quando você falou que o recôncavo não teria que ser pensado mais, imagina o Rio Grande do Sul, então, com o batuque, né? Também pensei nisso. Então, fica aí, tem várias. A Jéssica falou no Xangô, de Pernambuco, que é uma leitura muito forte da tradição Oió. Então, na verdade, a gente, pensando essa diversidade, é muito interessante ver as opções, porque, na verdade, a ideia da homogeneidade é tendencialmente exotizante e tendencialmente etnocêntrica. Ela não reconhece justamente a história nessas diversidades todas. Mas a minha hipótese seria o seguinte, é que se a tradição Nagô é a mais forte na Bahia, ou em Salvador, que não é a mesma coisa que Bahia, mas enfim, se é a mais forte lá, as culturas iorubá do Daomé, da atual República do Benin, elas dialogam com Ileifê. A própria área Fon, ela reconhece a superioridade militar de Oió, mas elas dialogam com Ileifê. E tem essa polaridade, o Batalá e Ileifê tem essa polaridade entre o Batalá e Ododua em Ileifê. Então, a minha sensação é que talvez se deva a isso. Mas eu teria que... Na verdade, essa questão não é simples. Não. Já juntei vários textos, eu tenho uma pasta inteira sobre essa polarização, o Batalá, o Ododua, e é uma grande questão, sim. Mas é uma questão que ela não fará sentido aqui, mas ela fará muito sentido na Nigéria, para os iorubás da Nigéria, porque a disputa que está se fazendo aí é a disputa da ancestralidade última. Por exemplo, tem um professor nigeriano que lecionou na Federal da Bahia de 1960 a 1965, no CEAL. Hoje à tarde a gente estava participando de uma mesa discutindo sobre isso. Me esqueço o nome dele agora, posso dizer para vocês depois, que era um professor de língua iorubá. Foi o primeiro professor africano a lecionar no Brasil. E ele veio direto da Nigéria, a partir de um contato do Pierre Verger, inclusive. E no segundo ano em que ele estava aqui, ele lecionou língua iorubá. Não é o Afolabi, é outro nome. Eu te digo já, eu vou postar aqui já. Então, no segundo ano em que ele estava aqui, ele encenou uma peça teatral chamada Os Filhos de Oduduá. Porque a grande questão que se coloca é a descida de Oduduá como a criação, na verdade, do mundo, né? Portanto, esse dado de anterioridade que está sempre discutido aí. Tá, eu posso assim, com relação ao Ododua e o culto, assim, o Ododua na Nigéria, ele é muito cultuado, mas, assim, eu sei que existe uma coisa que é o culto, digamos, o festival de um certo orixá, né? E outra é tu te tornar sacerdote ou iniciado naquele orixá, porque a maioria dos iniciados, não sei se é a maioria, mas assim, alguns iniciados se tornam sacerdotes, outros não chegam, mas é comum, né, o iniciado. E existem certos orixás que só
pessoas participando de um certo grupo podem se iniciar neles. Por exemplo, o orixá Onilé só é cultuado pelos Ogboni, pelo que eu saiba. E na verdade, os Ogboni nem se iniciam em Onilé, eles se iniciam em Edan, que é outro orixá que representa Onilé. Mas fora disso, não existe. Eu não duvido que o Dudu só possa ser, digamos, os únicos iniciados talvez sejam os monarcas, sabe? Agora, o Batalá, teoricamente, todo mundo pode se iniciar em Obatalá, sabe? Assim, tu tem alguns iniciados em Obatalá aqui no Brasil, assim, na religião tradicional, Ifá, e também tu tens o próprio Oxalá. Então, eu não sei se, de repente, os orixás que são cultuados aqui no Candomblé, no Batuque, são aqueles, assim, em que, digamos, pessoas de fora de certas sociedades secretas podem se iniciar, sabe? Porque, por exemplo, se só os monarcas são iniciados em Odudu, assim, representam Odudu da Terra, dificilmente um monarca viria escravizado para o Brasil, sabe? Viria algum monarca aqui e provavelmente, mesmo que ele viesse, ele não iria poder estabelecer um culto de um orixá que só pode ser encarnado por outros monarcas. Talvez seja isso. Com relação ao sexo de Odudu, essa dúvida, existem várias teorias, mas, em geral, se acredita numa espécie de sincretismo, que talvez houvesse uma divindade feminina muito poderosa em Ile-Ifé, e que esse Odudu teria sido também um líder político, e graças à força tanto dessa divindade feminina quanto desse líder político, eles se sincretizaram, e aí ficou sendo feminino, digamos, venceu a versão feminina em alguns locais, e em outras a masculina, talvez. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu não li ainda o texto do Marcelo, infelizmente, sobre sociologias, só que a questão da instabilidade da oralidade, eu acho que talvez tenha que ter certo cuidado, porque, por exemplo, existem autores, o Léo Frobenius, ele trabalhou muito com literatura oral, né? Ele existe até bem comum o livro A Gênese Africana, que inclusive tem em edição de bolso, que são contos coletados pelo Frobenius na África. E uma coisa que ele dizia muito é que existia um cuidado um zelo muito grande para manter as tradições orais o mais parecidas possíveis, que ele às vezes sentava para ouvir uma pessoa narrando uma história, e aí ele estava narrando, daqui a pouco ele falava alguma coisa que todos os ouvintes paravam, não é assim, não, essa história não é assim que foi contada, conta do jeito que é, que era muito comum. Então, assim, e o Abiola Irelê, outro teórico da literatura brilhante, também fala que existe também uma dose de estabilidade muito grande na própria tradição oral. Mas, não sei, só para questionar um pouco o termo de instabilidade, que talvez seja mais estável do que a gente imagine. Mas a minha sensação, Adriano, é que ele não estava se referindo à tradição oral, e sim ao núcleo de pensamento. O núcleo de pensamento, que não assenta nos princípios de racionalidade que, em geral, a ideia de ciência ocidental procura, né, perseguir e se fundamentar. Então, é isso. O que está sendo questionado é a ideia de uma razão que tem princípios imutáveis, enfim, e uma ideia de procedimento analítico que seguiria essa estabilidade. E parece que é isso que está colocado. E, nesse sentido, então, a instabilidade, ela tende a ser vista como algo negativo, como algo que gera confusão. Ele usa a expressão, inclusive, fuse, e tem um outro termo que ele complementa. Vale a pena você ler o texto, é muito interessante enquanto proposição
de uma perspectiva endógena, no sentido de se encontrar referenciais que não tenham que dialogar com o Ocidente, porque, em geral, a grande cilada acaba sendo essa. É sempre uma resposta para o Ocidente, uma resposta... Não, a África também tem lógica, também tem razão. E o que o autor Akiwo faz é partir para uma outra alternativa. Só que o que acaba acontecendo é que nem a sociologia convencional conseguiu aceitar essa proposição, porque eles procuram considerar a suada como um conceito, e ao pensar como um conceito já fixa, né, já tenta enquadrá-lo, é a colonização acadêmica, né? E dentro da própria Nigéria, também a proposta dele acabou não vingando, justamente pelo quanto, dentro da própria Nigéria, você tem elementos de ocidentalização que estão colocados lá e que é parte do processo histórico, leva a esses estranhamentos que a gente acabou percebendo em alguns pontos que nós tratamos aqui ao longo da reunião. Acho que o João levantou a mão, né? A Jéssica voltou. Legal, Jéssica. Sim, é uma pergunta que eu meio que me perdi assim no que vocês estão falando. O Batalá e o Dudua, tu comentou, Adriano, que tem alguma relação com Oxalá. Para mim ficou meio aberto assim, aqui eu não entendo, tá ligado? Eu queria saber qual é a relação desses dois nomes com os orixás que são cultuados aqui no Brasil. Porque eu não entendi. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Batalá quer dizer senhor do pano branco, sabe? Por causa das vestes brancas dele, né? Alá, do Alá. Hã? Alá, do Alá. Que é pano, exatamente, o pano branco, Alá, o Bati Alá, né? O rei do pano branco, o rei do Alá. E Oxalá seria um encurtamento de Orixá Lá, quer dizer o grande orixá, que seria um outro jeito de se referir ao Batalá como o orixá criador dos seres humanos, digamos, o principal, talvez o primeiro... Enfim, é difícil falar da questão hierárquica, mas seria isso, assim, seria a mesma coisa. Orixá Lá e o Batalá seriam dois nomes para a mesma divindade. Para nós, Adriano, aqui, sim, mas na realidade, quer dizer, o que é a realidade, né? Nesse debate, acho que nesse debate que nós estamos fazendo, é interessante insistir sempre na dispersão. Sim. Pelo que eu acompanho um pouco, o dado do Obatalá ou Orixalá é mais frequente. Agora, o nome do Oxalá tem alguma leitura johnsoniana aí, de aproximação com aquela teoria oriental que ele faz. Uhum. Assim, eu já vi críticas a essa teoria, assim, porque eu me lembro que a Cecília Meirelles também fala de Oxalá como vindo de Alá, né? Sim, veja, Alá, então... O Deus... Então, sinal que até nos nomes dessas divindades ou desses orixás, tem variações de acordo com quem está os evocando, em qual momento que eles estão sendo evocados e que local eles estão sendo evocados também. Quando você trouxe aqui o dado do Obá hoje, que riqueza, que interessante que é isso, mas como torna difícil a possibilidade de você pensar uma unidade aí, que é o que o texto do Adekpebá coloca, né? A dificuldade de se encontrar uma unidade, justamente porque durante muito tempo esses diferentes locais pensaram a si próprios, mas não em torno de uma unidade identitária, que é o tema da nossa próxima discussão no grupo, né? Mas só para dizer assim, eu fui talvez um pouco categórico, porque até hoje eu sempre li, dos autores que eu li, sempre colocaram o Batalá e o Orixá Lá como a mesma coisa. Eu até hoje nunca vi algo assim... Sim, mas a questão não é entre esses dois nomes, é entre esses dois, um ou outro desses nomes, e o Oxalá. Sim. E o nome Oxalá, que ele é mais usado aqui, entendeu? É isso que eu estava me referindo. Eu sei. Tá. Eu noto, assim, que o Frobenius fala em Oxalá. Assim, e ele pesquisou só a África, né? Ele usa Oxalá. Ele já usa esse nome? Sim. No livro Mitologia de l'Atlantide, né? Em francês, né?
Ele fala ali Orixá lá, Oxalá, com SCH, ele escreve. E aí essa obra é dos anos 30, né? Esse eu não sei qual é a original em alemão. Em alemão é Atlantisches Götterlehre, mas eu não sei quando é que foi lançada em alemão. Essa obra que você está falando é o que está em francês, acho que é de 42. Mas ela é uma síntese. Ela é uma síntese dessa obra anterior dele. São questões para a gente investigar mais, fundamentar. Eu acho que não são questões pequenas, não. E talvez o mais importante não é saber quem tem razão ou quem tem a resposta, mas procurar essa. Eu acho que nós temos que nos sentir desafiados, nós temos que sentir com curiosidade de ir além e enfrentar essa floresta. Porque é justamente isso, é uma floresta com muitos ramos e nós temos que transitar por ela, sabendo qual o caminho que nós estamos trilhando, mas quais outros que existem também. Que é o tema da nossa próxima reunião. Vai ser justamente sobre a questão da identidade iorubá. Eu acho, Rivaí, nisso que você deixou aí, tem a ver com o que você falou anteriormente, o Brasil, e com o que o Olopoa traz no texto dele, né? Ou seja, da gente olhar esse império atlântico iorubano, né? Assim, comparando o Brasil nas várias regiões, Cuba, Haiti, ter esse olhar, né, para ver como essas narrativas se construíram. Para mim é um universo completamente novo, assim, eu não tenho ideia, assim. Eu acho que isso também vai nos ajudar bastante, né? Eu acho que nós podíamos ir ficando por aqui por hoje, pode ser? Acho que nós avançamos bastante. Na gravação ficarão aí as marcas dos nossos debates e dos programas da minha filha, que vocês ouviram, que todos vão ouvir, mas é isso aí, a vida é assim, não adianta disfarçar. Tá? Professor, Oi, Jéssica. Desculpa, eu só tenho uma dúvida. Os nossos encontros vão ser sempre na segunda ou vai ser, tipo, de vez em quando na segunda? Eu acho que nós podemos variar, justamente para não prejudicar muito uma pessoa só, né? Eu pergunto isso porque, por exemplo, segunda para mim é um pouco complicado, justamente pelos processos religiosos, assim, de segunda-feira, daí... Então, eu já estava aqui, já estava preocupada aqui, eu disse, eu acho que eu vou ter que sair daqui a pouco. Não, assim, na primeira reunião nós fizemos numa terça, essa estamos fazendo numa segunda, na próxima nós fazemos na quarta, depois fazemos na quinta, e assim vamos alternando, porque aí não prejudica demais ninguém, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu peço só que vocês, então, caso queiram, veja, dentro da pasta desse encontro 2, a nova pasta que eu criei, que traz aí a obra do Akinwo, esse debate que parte dele que se fez aqui, da Assuada, e no nosso próximo encontro eu defino a data adiante no grupo, mas vou definir então para uma quarta-feira, tá bom? E como tema, vocês já ficam de sobreaviso, a questão será justa. Agora podemos discutir mais detidamente essa identidade iorubá e as diversas culturas, né, que estão integradas a ela, tá bom? Perfeito. Maravilha. Obrigado por tudo, pessoal. No caso do Adriano e do Alan, até amanhã à tarde, nós vamos nos reunir de novo. João, Jéssica, um abraço, valeu, foi muito bom. Tchau, João. Tchau, Jéssica. Tchau, galera. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Tchau.